Olá, meu nome é Tatiele Bertotti e irei falar sobre a educação quilombola. Iniciarei comentando um pouco da história e os contextos para que possamos nos aprofundar na educação dessas comunidades. Essas comunidades são de descendentes de povos africanos que foram escravizados durante a colonização do Brasil. Durante séculos, os quilombolas formaram as comunidades remanescentes de quilombos. Muitos ancestrais foram fugitivos, mas eles dizem que não era uma fuga, mas uma busca pela sua identidade, né? De ter seu espaço, sua liberdade, e se espalharam por todo o Brasil. Na verdade, existe até em outros países da América Latina. E eles tentaram manter, preservar a sua cultura, seus costumes até os dias atuais. O Cadastro Oficial do Governo Brasileiro reconhece a existência de 1.170 comunidades, mas fontes não governamentais estimam a existência de 2.000 a 3.000 comunidades. Existem comunidades quilombolas vivendo em 24 estados do Brasil. O Pará é o estado campeão de titulações. Lá são 34 as terras de quilombo tituladas. No Maranhão, são 20 territórios já se encontram titulados. Por mais que estes grupos tenham uma origem muito parecida, cada comunidade tem seus costumes e suas culturas. Isso é devido a cada região e conforme a história e a trajetória de cada comunidade. Atualmente, podemos conceituar quilombolas contemporâneos como comunidades negras, rurais, habitadas por descendentes de africanos escravizados, que vivem em terras doadas, compradas ou ocupadas secularmente pelos grupos. Os habitantes dessas comunidades valorizam as tradições culturais dos antepassados, religiosos ou não, recriando no presente a cultura, os costumes e tal. Possuem uma história comum e têm normas de pertencimento explícitas com consciência da sua identidade. As regras são decididas pelo bem comum da comunidade. Os territórios são concebidos como bem comum ao grupo e explorados segundo regras consensuais próprias, que incluem laços solidários e de ajuda mútua, e que podem variar de comunidade para comunidade. O território é a história, é a identidade, é a liberdade conquistada. O local onde se nasce, se vive e que permanece como herança para os descendentes. Somente no ano de 1988 que o Estado brasileiro reconheceu aos quilombolas direitos específicos, o direito à propriedade de suas terras consagradas na Constituição Federal. As comunidades quilombolas tiveram também garantido o direito à manutenção de sua cultura própria através dos artigos 215 e 216 da Constituição. O primeiro dispositivo determina que o Estado proteja as manifestações culturais afro-brasileiras. Já o artigo 216 considera patrimônio cultural brasileiro a ser promovido e protegido pelo poder público os bens de natureza material e imaterial, nos quais a gente pode incluir as formas de expressão, como os modos de criar, de fazer e viver, dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, entre os quais estão, sem dúvida, as comunidades negras. Mais de 400 comunidades aguardam que os processos de titulação de suas terras sejam concluídos pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária. Vou falar um pouquinho sobre algumas leis e artigos que reforçaram e influenciaram na construção da educação quilombola. Ali no primeiro quadradinho tem uma alteração da lei de diretrizes e bases da educação nacional que estabelece que seja obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana na educação básica, onde torna oportuno e agora obrigatório o estudo dessa parte da história do Brasil. No segundo quadradinho é um artigo do dia 20 de novembro de 2003, onde diz que os quilombos são grupos étnicos raciais segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. E ali no último quadradinho, também do dia 20 de novembro só que de 2012, o ministro da Educação
que define as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola na educação básica. E afinal, o que que é a educação quilombola? Nada mais é do que a educação oferecida nas escolas em território quilombola ou em escolas que atendem estudantes oriundos de territórios quilombolas, que tenham material e que tenham um espaço adequado para esse tipo de aluno. Foi depois de muita luta histórica e muita resistência dos povos negros e quilombolas que conseguiram ter esse auxílio político, ter esse acolhimento para a educação para esses povos, né? Ter mais acesso à educação para esses povos. E é destinado ao atendimento educacional diferenciado das populações quilombolas, rurais e urbanas e deve ser garantido pelo poder público, deve ser assegurado, né, pelo poder público e organizado em articulação com as comunidades quilombolas e os movimentos sociais. Os espaços, o currículo e as vivências devem estar de acordo com a cultura dos povos negros e quilombolas, ou seja, o espaço escolar deve acolher a origem desses alunos, as suas histórias, as suas memórias. Vou falar agora um pouco sobre as diretrizes curriculares nacionais, né, para a educação escolar quilombola, porque é muito importante para esse tipo de educação. Eu vou falar bastante sobre essas diretrizes durante o trabalho, porque é eles que ajudam a formular o material escolar e ajuda a manter a cultura quilombola no ambiente escolar, que esteja presente e que não estejam falhando conforme o que foi formulado, o que foi combinado para a educação dessas comunidades. Aqui tem algumas dessas diretrizes que são muito importantes, todas aprovadas pelo CNE. A primeira que diz orientar os sistemas de ensino da União nos estados do Distrito Federal e dos municípios na elaboração, no desenvolvimento e na avaliação de seus projetos educativos, orientar os processos de construção de instrumentos normativos dos sistemas de ensino, visando garantir a educação escolar quilombola, assegurar que as escolas quilombolas e as escolas que atendem estudantes, né, quilombolas, considerem as práticas socioculturais, políticas, econômicas das comunidades quilombolas, assegurar que o modelo organizado e gestão de escolas quilombolas e escolas que atendem estudantes oriundos desse território considere o direito de consulta, participação da comunidade e suas lideranças. Estas diretrizes curriculares nacionais são muito importantes para a educação escolar quilombola, porque é um acolhimento, né? Depois de muitos movimentos sociais da população negra, é uma grande vitória, principalmente para quem vive, né, nesse ambiente, nessas comunidades quilombolas. E o que que é necessário para essa educação escolar quilombola? Uma pedagogia própria, respeito à especialidade étnico-racial e cultural de cada comunidade, formação específica de seu quadro docente, materiais didáticos e paradidáticos específicos. E sempre lembrando de observar os princípios que orientam a educação básica brasileira e que seja de acordo com a quilombola. E não só nas escolas quilombolas, mas em outras escolas que agregam esses alunos quilombolas. É importante que as escolas que estiverem acolhendo esses alunos de comunidades quilombolas consulte essas culturas, as culturas desses alunos, as origens, na hora de implementar no seu material didático, na hora de implementar o material de aula. Aqui eu botei uma ilustração de um livro que foi publicado em 2002, uma história do povo Calunga, que é uma comunidade do norte de Goiás, que é um livro didático, né? Ele foi publicado pela AMEC. As escolas têm um papel muito importante para os moradores dos quilombos. A educação é muito importante. Só que ainda há uma questão, porque muitas dessas comunidades não têm ainda escola, ainda não têm espaço, não têm condições de ter escolas. E muitos alunos têm que se deslocar das suas comunidades e ir para aulas.
Em relação aos professores e profissionais da educação, as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola é muito importante, porque eles criaram o projeto político pedagógico, PPP, que dá formação de professores como um elemento fundamental da modalidade do ensino. É muito importante essa construção desse projeto, porque os professores profissionais conseguem integrar a escola, os alunos conseguem estarem integrados também à escola, porque os professores vão atrás da realidade histórica, regional, política, sociocultural e econômica das comunidades quilombolas. Na formação inicial e contínua de professores para a educação escolar quilombola, é importante a inclusão do estudo de memória, ancestralidade, oralidade, corporeidade, estética e do etnodesenvolvimento, produzido pelos quilombolas ao longo do seu processo, né, da história político, econômico e sociocultural. A formação de professores deverá ainda desencadear o processo de inserção da realidade quilombola no material didático e de apoio pedagógico, existente e produzindo para os docentes da educação básica em suas diferentes etapas e modalidades. A educação escolar quilombola quer também a formação de gestores dos sistemas, das escolas, das ações pedagógicas e das coordenações ou núcleos da diversidade. Isso porque falta ainda a presença dos líderes quilombolas, que estão há muito tempo reivindicando a participação na elaboração, análise e monitoramento das políticas públicas voltadas para essas comunidades. Em relação ao auxílio financeiro, das 8 linhas de ação do Programa Brasil Quilombola de 2006, 4 são relativas à educação. Isso não significa que a educação receba metade dos recursos do programa, já que os custos relativos à regularização fundiária e à programação do desenvolvimento são muito mais elevados. Na verdade, pouco menos de 12% do orçamento do programa alimenta as 4 linhas de ação diretamente relacionadas à educação. E já na questão do auxílio do SECAD, 3 das 4 linhas de ação voltadas diretamente à educação implicam em transferências de recursos financeiros para municípios que têm presença quilombola. Além do mais, um dos objetivos era melhorar as condições da rede de educação nessas comunidades, por exemplo, por meio de incremento simples de valor destinado a tais escolas. A alimentação e a merenda. É significativo que a educação escolar quilombola deve implementar um programa institucional de alimentação escolar voltado para as especialidades socioculturais das comunidades quilombolas, ou seja, uma alimentação que seja das origens e que siga os hábitos alimentares dos estudantes que sejam dessas comunidades. E para que isso aconteça, é indispensável que ocorra um diálogo com essas comunidades. Deverão ser ouvidas as lideranças quilombolas e os movimentos quilombolas locais, a fim de que tais políticas se realizem de forma coerente, que seja de acordo, conforme a região, conforme as comunidades, a alimentação dos estudantes naquele ambiente escolar. O transporte escolar acaba sendo uma ferramenta importante na educação quilombola. Isso porque não há muitas escolas situadas no território quilombola, o que leva muitas crianças, jovens, adultos serem transportados para fora das suas comunidades de origem. O acesso muitas vezes é difícil, muito longe, os meios de transporte são insuficientes e às vezes muito inadequados. Há muitas metas e ideias para o futuro na educação quilombola, até porque muito precisa ser melhorado. Os quilombolas se preocupam com o seu futuro e têm um claro interesse em que a educação faça parte de seus projetos de futuro. O governo federal vem apoiando com a contribuição da sociedade civil na implementação de experiências inovadoras em educação quilombola. O MEC vem orientando os sistemas de ensino para que, ao elaborar o plano de ações articuladas, proponha ações de construção de escolas nas comunidades, formação contínua de professores, distribuição de materiais didáticos específicos para os alunos e professoras das referidas
comunidades, capacitação de gestores, para que a educação escolar quilombola seja implementada no dia a dia da escola. Outra questão que tem sido proposta é o transporte escolar, que, como eu falei recentemente, é um grande problema ainda para essas comunidades. Aqui estão as referências bibliográficas, caso alguém se interesse. Espero que todos tenham gostado e muito obrigada por ter assistido até agora.